Olá, o meu nome é João Ferreira, sou co-fundador e criador do Agitama, o melhor local de ramen para se comer em Lisboa e arredores também. Sou António Carvalhão, um dos cofundadores do Agitama Ramen Bistro. O meu primeiro contacto com o Japão e de onde surgiu a minha paixão foi quando eu tinha 8 anos e tinha sempre um trajeto de 1 hora até à escola, naquelas caminhonetes. A forma que eu tinha de me entreter nesses trajetos era ler pequenas enciclopédias. Foi a primeira vez que eu li sobre o Japão e fiquei super fascinado. Eu tinha, 4 ou 5 anos e havia sempre aquele hábito dos adultos perguntarem o que é que eu queria ser quando fosse grande. Tinha uma tendência de responder que queria ser cozinheiro de sopas. A minha mãe fazia sopas e eu adorava comer sopas, comia 2, 3 pratos de sopas e aquilo era o que me fazia feliz naquela altura, então eu queria era ser cozinheiro de fazer sopas. Nós conhecemos na escola. Quando passei do 9º ano para o 10º, e realmente uma das primeiras pessoas com quem eu me conectei foi o João, porque tínhamos interesses em comum. Lembro que as primeiras conversas que tive com ele não teve nada a ver com a culinária, foi com filmes de ficção científica. E começámos a viajar juntos quando começámos a ir para a faculdade e começámos a ter um grupo de amigos comuns. O nosso interesse pelo ramen, na realidade, começou com as viagens que fazíamos ao Japão. No caso do António, viveu especificamente em Hiroshima. Foi-lhe apresentado o ramen pela primeira vez. Eu nunca tinha ouvido falar daquela palavra, não fazia ideia o que era. Fiquei fascinado, adorei desde a primeira colher, o primeiro contacto. Passou um bocado a mensagem. Eu costumava viajar muitas vezes para a Ásia. Portanto, vivi na China, que era um prato muito comum. Fiquei completamente aficionado. Eu gostei desde o início, não houve uma barreira. Foi uma evolução em que percebi que não era sempre o mesmo prato, eram vários tipos de pratos e que não tinham fim. Todos os pratos eram diferentes. Ao longo de vários anos eu fui procurando sempre ramen desta forma. Comi ramen em vários sítios do mundo, em vários continentes diferentes. Viajei muitas vezes no Japão e depois quando voltava a Lisboa, especificamente, nunca existia nenhum sítio para comer ramen. Sempre falávamos um pouco o outro que era giro, um dia termos um projeto, nem que seja para nós comermos, porque de facto não havia forma de vir a haver. A ideia do Supper Club surgiu quando estávamos exatamente à procura de ramen nas cidades pela Europa e pelo mundo fora. Fez-se um bocado um clique, vou acabar com a carreira, vou pegar a minha paixão, que é o ramen, vou pegar na ideia que o João teve de fazermos um projeto e enviei-lhe uma mensagem escrita, fiz um grande testamento, João, estive a pensar, a tua ideia é espetacular, e respondeu só, e por que não? Portanto, tivemos que criar o nosso próprio teste, o nosso piloto. Começámos a fazer aos fins de semana para nós. Aqui em casa, ali atrás, naquela cozinha. Queríamos comer ramen e queríamos aprender a fazer ramen. Tivemos as tais 36 horas a cozinhar pela primeira vez, 2 dias seguidos, aquilo ficou um produto muito fraco. A nossa primeira reação foi desistir, mas depois a paixão pelo prato falou muito mais alto e no fim de semana a seguir já cá estávamos outra vez. E todas as semanas íamos aperfeiçoando. E lembro-me de estar nesta casa a partilhar notas que tinha tirado da semana, que tinha estudado. O António a mesma coisa e estarmos a ver vídeos à medida que estávamos a cozinhar, a aprender outras coisas, até passado vários meses. Lá chegámos a uma forma de fazer um ramen igual ao que nós tínhamos memória de comer no Japão. Foi muito por vivências, muito por tentativa e erro também, porque não partilhar isso com as pessoas mais próximas e o Supper Club começou assim.
Sempre que tínhamos uma sessão de Supper Club ao sábado, nós começávamos sexta-feira à noite, alguns processos em minha casa, outros na casa do João. Às 8 da noite eu começava a cozer os ovos em minha casa, ovos esses que ficavam a noite toda a repousar numa marinada caseira. Ao mesmo tempo, o João na sua casa estava a começar a cozinhar a carne, que ficava durante a noite toda a cozinhar e a revirar várias vezes. Às 7 da manhã eu começava em minha casa alguns processos, de preparar as gorduras, de iniciar a lavagem dos ossos para fazer os caldos. Enquanto isso, o João ia às 8 da manhã aos supermercados asiáticos comprar os alimentos frescos e depois juntávamos em minha casa e desde preparar os caldos, a preparar as gorduras, a preparar a carne, a preparar os toppings. Tudo era um processo de várias horas e que começávamos sexta-feira às 8 da noite. Às 9h30 da noite de sábado começavam a chegar os convidados, mas nós só servíamos a taça de ramen às 10h30 da noite. Portanto, das 8 de sexta às 10h30 de sábado vão 26 horas e meia, mais ou menos. Este bubble oil era mais pequeno, este assim. Boa noite. Alô! Olá, sejam bem-vindos. Bem-vindos. Olá, aqui. Olá, por favor. Olha pelos casacos aqui. Olá, sou Boa noite. Bem-vindo. Fazer isto. Desde as 8 da noite. Já está no forno? Hoje não quer? Quem é que quer vinho? Fazíamos sempre o mesmo set, portanto, tínhamos sempre um welcome drink e era tipo um quebra-gelo, digamos assim, as pessoas levavam um welcome drink e a gente começávamos a falar de onde é que eram, etc. Basicamente, isto são ovos que são cozidos por fora, cozidos por dentro, por isso não são ovos mais frágeis. Se fôssemos cortar isto com uma faca de cozinha, a goma ia ficar toda espalhada no todo. Eles fazem no Japão, fios de pesca, como isto, funciona, cortam isto assim ao meio. Que é para ser um corte perfeito. Agora, depois nós servíamos sempre uma entrada, havia pessoas que era a primeira vez, outros nem sabiam o que é que deviam comer e nós tínhamos sempre que explicar o que era o ramen, como é que ele era feito, como é que nós fazíamos. poder falar com alguém que tem a mesma paixão pelo Japão que eu tenho, a mesma paixão pelo ramen, a mesma paixão por viajar, era sempre gratificante, ou seja, era espetacular. Eu acho que não tivemos um único jantar em que não conhecêssemos pessoas incríveis que nos acrescentavam mais a nós e que isto era um entertainment, era muito cansativo, sim, porque eram 26 horas a preparar um prato e depois estávamos 3 horas e meia a servi-lo, a acabar de confeccionar e a conversar com pessoas. As pessoas muitas vezes juntavam-se na cozinha para fazer perguntas e para verem nós a compor o ramen no momento. A massa na água a ferver, começávamos a pôr o caldo, o tare, metíamos a massa. Havia um momento super caricato que era nós a sacudir, porque os noodles não podem ir com muita água para dentro do... Aliás, não deviam ir com água nenhuma para dentro da taça de ramen. Então nós fazíamos assim tipo muita força a tirar a água. Então nós fomos quase uns embaixadores, em primeiro lugar do Japão, porque nós fartávamos de contar as peripécias que existem no Japão, e em segundo lugar do ramen, porque as pessoas, na realidade, ninguém sabia nada sobre o prato. E o Supper Club era isso, era um momento de partilha em que o ramen era a estrela e nós éramos uns atores em que estávamos ali a falar sobre ele e ele era a estrela da noite, na realidade. Vou fazer aqui uma breve nota introdutória. Antes de mais, bem-vindos ao Japão Supper Club. Obrigado por terem aceito o nosso convite. Eu vou começar por explicar o que é um Supper Club, porque não é uma experiência muito comum. Basicamente, Supper Club é uma situação, como temos aqui, em que alguém abre as portas de casa, a pessoas desconhecidas ou não, depende dos dias, para partilhar uma experiência gastronómica. E esperamos que gostem do que vamos servir hoje.
é o Akata Tonkotsu, um dos ramens mais emblemáticos do Japão. Um caldo de ossos de porco demora 18 a 20 horas a confeccionar. Nós estamos a cozinhar desde ontem às 8 da noite e hoje, que já são 10h30, estamos prestes a servir-vos o resultado destas 26 horas e meia de trabalho. Esperamos que gostem e que tenham uma boa experiência. Enquanto os noodles estão a aquecer, nós temos que estas duas taças. Isto só foi possível porque a minha mulher teve a disponibilidade para aceitar esta loucura de abrir as portas da casa dela para pessoas que não conheciam de lado nenhum, para ficar noites e noites fechada no quarto dela, dias e dias de sábado que ela sozinha saía com os miúdos de casa, que levava-os a passear, que os entretia, que lhes dava bem, que lhes dava jantar. Sou a Inês, sou a mulher do António, um dos donos do Vegitama. Nós sempre viajámos muito, qualquer viagem que fazíamos, ele queria sempre ir a um restaurante ramen, por isso era ponto assente que eu estava preocupada com o routing da viagem e com o que é que íamos ver, os museus e etc. E ele estava preocupado com onde é que íamos jantar. E depois acho que surgiu naturalmente, não é? Tipo, a paixão dele de, ok, em Portugal não havia e ele queria comer e não podia estar sempre à espera de viajar para comer ramen. Surgiu daí o interesse, que eu sempre apoiei, porque estamos muito todos cá em casa e nós achámos que podia ser uma coisa gira. Sempre gostámos de conhecer pessoas novas, porque não abrir as portas da nossa casa, e era a forma de eles testarem o conceito. Ou seja, eles estavam há imenso tempo a cozinhar, não sabiam ao certo se tinham atingido o ramen perfeito e, portanto, era preciso também testá-lo, e o Supper Club servia para isso mesmo, testar o conceito. Quando conversámos os dois a primeira vez, de eu dizer, vai haver alturas que eu me vou arrepender, mas pronto, tipo, eu vou discutir e vou ficar furiosa e tu vais ter de perceber que, ok, mas ela disse ok na altura e isto faz parte do processo. E assim foi. Houve dias que eu detestava, não é? E houve dias que adorava. Tivemos algumas visitas também especiais, imprevistas e surpreendentes. Uma delas foi do Ministro da Embaixada do Japão e que ele tinha muita curiosidade de vir conhecer um prato que lhe é tão querido e que ele em Portugal não tinha acesso. Mas ele veio numa de, eu quero ir ver o que é que vocês estão a fazer, quero ver se vocês estão a representar bem o prato mais consumido no Japão. Nós ficámos um mix de muito excited, estávamos super entusiasmados, ok, é uma honra ver o Ministro da Embaixada do Japão à minha casa, ao Supper Club do Vegitama, ver o nosso projeto. Ao mesmo tempo estávamos assustados porque a nível de exigência era astronómico. Toda a gente calou-se, naquele momento as 12 pessoas ficaram em silêncio absoluto e ele fez rasgados elogios, que estava surpreendido como é que 2 portugueses tinham conseguido honrar tão bem um produto que lhe era tão querido e que ele sabe que é difícil de confeccionar. Ele estava genuinamente satisfeito de ver que alguém estava a fazer esse esforço pela cultura japonesa. Aprendemos a fazer ramen num processo autodidata. Eu gostava muito de ler sobre os elementos individuais, ou seja, sobre a carne, sobre o ovo vegitama, sobre os noodles, como fazer a massa, porque é que eu não podia utilizar um esparguete ou uma massa italiana, porque é que era diferente. Esta massa, para aguentar as temperaturas altas, a água que se usa não é água da torneira. Tem que ser água em que se altera o pH. Para se alterar o pH da água tem que se usar uma coisa que se chama Kansuei. É pegar em carbonato de sódio e juntar com água. Nós tivemos que estudar como é que se pega em bicarbonato de sódio, que é uma coisa que se compra no supermercado, e se transforma em carbonato de sódio, que é pôr no forno não sei quanto tempo. Portanto, isto é para explicar. Nós temos que estudar coisas de química para perceber como é que se tem um elemento pequenino para pôr na água, que vai junto com a farinha, que faz esta massa, tarará, tarará. E houve uma altura que o filho do António, o Manel, ele era muito pequenino, começou a chorar e tivemos que dar o apoio. E a verdade é que deixámos a massa em estágio, num estágio prolongado, sem querermos. A verdade é que a massa ficou muito melhor a partir daí. No próximo fim de semana vamos deixar isto em estágio e vai ser muito melhor. E a partir daí começamos sempre a fazer estágio. Nós fomos ao detalhe de experimentar 3 fornecedores de carne diferentes para experimentar 3 tipos de galinha, se era frango, que ovos biológicos, se não eram ovos biológicos, se eram ovos L, S ou M, se era carne do cachaço do porco, se era barriga do porco, com pele, sem pele, se utilizávamos só os ossos, se utilizávamos a galinha inteira. Tantos testes que eles fizeram, não é? Tantos ramens que eles cozinharam, que está ótimo, não está. Havia sempre algum ponto que para eles não estava bem. Houve variações infinitas e por isso é que isto demorou tanto tempo. Todas as semanas que servíamos 12 pessoas, vinham mais 30 ou 40 para a lista de espera, e essa lista de espera foi crescendo de forma completamente galopante e descontrolada. Nós já fazíamos eventos para 60 pessoas fora de Lisboa e esgotava em 2 horas. Houve alguns momentos em que fomos para uma quinta em Orém. Nós servimos 600 e tal pessoas. O Supper Club durou 1 ano e meio.
Chegou um ponto em que tínhamos 1856 pessoas à espera e percebemos que se calhar estava na altura de nos profissionalizarmos. Se vamos fazer uma coisa à séria, temos que aprender com os melhores, e daí fizemos uma extensa lista de quais é que eram as melhores escolas, os melhores senseis, neste caso no Japão. Tivemos em 2018 a comer ramen todos os dias, comíamos 2, 3, 4, 5 refeições de ramen por dia, com um senhor japonês com uma toalha na cabeça. O Sensei Takeshi Koitani é a maior autoridade viva de ramen a nível mundial. Que não falava inglês, era watch and learn. Ele fazia e nós apontávamos e depois recriávamos aquilo outra vez. O nosso curso era fora de Tóquio, então tínhamos o commuting de 2 horas. Vivíamos nas cápsulas, apanhávamos 3 ou 4 metros, comboios, e nessas 2 horas íamos fazendo fichas técnicas e definindo a estratégia do restaurante novo, íamos falando do futuro, íamos falando sobre a marca, o que é que significava para nós, como é que isso ia afetar a nossa vida. Depois chegávamos no curso, estávamos tipo 12 horas a fazer ramen, voltávamos outra vez, depois íamos comer ramen outra vez. Portanto, nós tivemos muita necessidade de ir ao Japão alastrar o nosso conhecimento de ramen para sabermos que efetivamente estávamos a fazer coisas certas, não sabíamos porquê e agora sabemos porquê. Tirar ideias. De dezembro de 2015 a janeiro de 2019 passaram-se alguns anos entre desenvolvimento de receita, 1 ano e meio a fazer jantares cá em casa. Foi sempre um processo assim muito dinâmico, porque na realidade nós fazíamos isto porque gostávamos. Tínhamos dito, não há um ramen em Lisboa, vamos fazer nós pela nossa própria mão, e um dia dissemos, vamos partilhar isto com mais pessoas. E pronto, a nossa aventura culminou com a abertura do primeiro restaurante, o Ajitama Ramen Bistro. Olá, eu sou Filipa Castelão, eu sou mulher do João e arquiteta dos Ajitamas, agora são 2. Em 2018 abrem o Supper Club, que era assim uns fins de semana muito complicados para nós, porque ele estava a cozinhar sexta-feira e sábado, o dia inteiro. Foi uma experiência espetacular, quer para ele, quer para nós, porque realmente via-se que ele estava a seguir a paixão dele. Nós vivíamos nesta rua e era um sítio que nós passávamos todos os dias. E há um dia que aparece uma placa a dizer aluga-se. Encontramos um espaço, fizemos um projeto de arquitetura todo inspirado na forma do ovo Ajitama, porque é assim que se chama o restaurante. Mas porquê Ajitama? Ajitama é o nosso topping preferido do ramen, porque temos um fascínio por este elemento do ramen. Já agora passo a explicar. Ajitama é uma expressão popular japonesa diminutiva de Ajitsuke Tamago. Em inglês significaria Soft Boiled Seasoning Egg. E, portanto, em português, é um ovo que é cozido por fora e cru por dentro e que fica a noite toda a repousar numa marinada caseira que lhe dá uma cor escura, mas também lhe dá um sabor especial. Nós demorámos 11 meses a conseguir perceber como é que se fazia consistentemente este ovo com este ponto de cozedura. Decidimos chamar assim ao nosso projeto Ajitama e assim ficou. Tipicamente em Portugal aquilo que é provisório acaba por se tornar permanente e no nosso caso não foi exceção. E então começámos a falar dos ovos, em que poderia haver uns ovos suspensos que seriam a imagem do restaurante. E o próprio balcão do Ajitama, que percorre todo o restaurante, tem também a forma de um ovo. Nas casas de banho, nas sanitas, havia uma repetição que fazia com que o imaginário das pessoas os levassem sempre para esses ovos e para o nome do restaurante. Nós queremos que as pessoas se sintam no Japão quando vêm aos nossos espaços e que de alguma forma estejam mergulhados numa taça de ramen, não só quando estão a comer uma taça de ramen, mas também no espaço. Sempre me deram muita liberdade, quer neste, quer no outro restaurante, em que ficou logo estipulado desde o início que não queríamos que houvesse uma repetição, mas uma interpretação de um outro elemento. Já no segundo restaurante fomos inspirados no outro elemento do ramen, neste caso os noodles, têm estruturas de madeira suspensas no teto a recriar como se fossem peças de noodles suspensas. Criámos este espaço onde são quantas? 267 filas completamente diferentes. Em 2 peças cada uma. Exatamente. São perto de 600 peças únicas, cada uma com o seu tamanho, cada uma com a sua forma, cada uma com o seu recorte. E depois fazer formação profissional no Japão. Recrutar uma equipa, formar durante 3 meses essa equipa para podermos abrir em força em janeiro de 2019. Ok.
O único segredo que nós temos na nossa receita e que a nossa equipa de cozinha não sabe é o tare, o tal condimento ultra concentrado que dá o sabor aos caldos, que continua a ser feito em casa por um familiar nosso. Até há pouco tempo ainda era feito por mim e pelo João, eram 30 e tal litros cada vez, com panelas gigantes, com imensos taparoés para levar para os restaurantes, mas pronto, nesta altura já não é possível estarmos nessa microgestão, então confiámos num membro da nossa família, a quem passámos a receita e que religiosamente todos os dias nos produz a quantidade necessária para cada um dos restaurantes. Como é que se diz? Prontos para o segundo round. Oishi desu. Oishi desu. Vai. Amanhã mais.